Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde a extremidade da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu o receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Se maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que o lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Alegrias fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Celebramos hoje com alegria o 30º domingo do tempo comum. Estamos aí com alguns domingos, preparando posteriormente para a festa, a solenidade de Cristo Rei, e preparando depois então o advento, nova liturgia, novo tempo, para preparação das solenidades de Natal e Ano Novo. Agradecemos a Deus a vida de cada um, vocês que vieram nessa Santa Missa, a nossa família, que Deus abençoe também todos os nossos objetivos, que foram alguns alcançados, outros ainda estão alcançando, uma graça especial de Deus. O importante é que nós estamos aqui nessa missa, e de modo especial, a primeira leitura de Jeremias diz que o povo estava retornando para Jerusalém. E ali, os que estavam retornando, havia pessoas de tudo quanto é qualidade, todo tipo, e a maioria delas em situações difíceis, de enfermidades, de pessoas que estavam repletas de lágrimas, chorando, mas foram acolhidas,
foram pessoas, queridos irmãos, bem recebidas por Deus. E assim também deve ser cada um de nós. Quantas vezes a gente chega na igreja entristecido por uma determinada situação pessoal, familiar, com o coração também em lágrimas, por um choro, por um luto. Mas também quantas vezes a gente sai daqui revigorado pela palavra, pela Eucaristia, pela amizade, pela acolhida de muitas pessoas que nos ajudaram. Quanto de vocês, quanto de nós, permanecemos firmes na comunidade, pela acolhida, pela amizade, pelo carinho, e por muitas pessoas, queridos irmãos, que nos ajudaram nessa caminhada. Talvez alguns não tenham esse pensamento, talvez alguns possam dizer, puxa, eu participei, queria participar mais, tenho desejo de participar mais. Uns sentem acolhidos, outros não. Mas o mais importante é que nós sejamos acolhidos por Deus. Que o nosso coração esteja sempre aberto para Deus. Que Deus seja para nós a força, o sustento. E que nós tenhamos a consciência, como diz Jeremias, que a nossa presença aqui na comunidade, ela vem nos trazer força para nós. Ela vem nos ajudar, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos, queridos irmãos, de dores, pela palavra e pelo revigoramento da Santa Eucaristia. É isso que Deus quer, até a mim e a vocês. Mas isso leva-nos uma comunhão. E essa comunhão com Deus faz também que nós tenhamos comunhão com todos. E a segunda leitura, ela vem nesse sentido. Deus, ele tira o sumo sacerdote do meio do povo. Deus, ele tira o sacerdote no meio de uma comunidade. Quando tem uma comunidade que reza, uma família que reza, da onde que sai a maioria dos padres? Que uma família de oração. E muitas delas, oração realizada pelos pais. Nem todos os filhos que os pais querem que sejam padres, serão padres. Talvez as mães, os pais tenham o desejo que os filhos sejam padres. Mas o desejo de ser padre não vem dos pais, é de Deus. Às vezes tem situação que os pais nem querem isso. Eu acompanhei o seminário de 2018, 2017, durante quase 5, 6 anos, e os meninos falavam que a maioria, os pais não queriam que eles fossem padres. Muitos deles já eram pessoas formadas, um que já estava no 4º ano de engenharia, de repente deixou tudo e foi para o seminário contra a vontade do pai. Mas a segunda leitura diz que ele sai do meio do povo. Significa que nós saímos do meio do povo, porque nós também somos e fazemos parte do povo de Deus. Agora, estando no meio do povo também significa que nós temos as nossas fraquezas. O que significa isso? Quando vocês vêm trazer na missa as orações, quando vocês vêm trazer na missa as dificuldades, colocam no altar, Padre, reza pela minha família que está passando por um momento difícil. Padre, reza pelo meu pai que está doente. Padre, reza por determinada situação. O padre, você coloca ali as intenções, ele apresenta a Deus. Mas por que ele apresenta a Deus? Porque também ele é fraco. Porque ele também tem as suas fraquezas. Porque ele também precisa de oração. A oferta, simplesmente, do sacerdote é da fraqueza do povo, das orações e da sua própria. Ou seja, queridos irmãos, está aí na segunda leitura, vocês podem perceber. Por isso Jesus não tornou sumo sacerdote. Por quê? Porque ele não tinha fraqueza, ele não tinha pecado. Deus não peca.
E nem como pessoa humana Jesus pecou, mas ele acolhe os pecados. Toda nossa fraqueza que nós colocamos no altar, a gente oferece a Jesus. Ele acolhe, ele conhece a nossa misericórdia. Ele é misericordioso, ele conhece a nossa miséria. A miséria vem de misericórdia. Por isso, queridos irmãos, ele é o verdadeiro sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Por isso, reze pelos padres, reze por nós. Nós rezamos por vocês, porque quando vocês apresentam a questão da família, nós também temos famílias. Nós também sentimos as dores que vocês sentem. Nós também temos as nossas fraquezas. Por isso é importante rezar por nós. Assim, então, Jesus, ele ilumina cada um de nós. E no Evangelho, aí está a expressão de que Jesus acolhe os pecadores. O Bartimeu era uma pessoa que tinha dificuldade de enxergar. Porém, no contexto físico, a cegueira é, claro, dos olhos, porém, diante da visão da natureza, que ele não conseguia enxergar. Mas não é só isso. Na questão teológica, simplesmente é aqueles que não conseguem ver a Deus. Aqueles que não conseguem abrir os olhos e enxergar a luz de Deus. Ou seja, há muitas pessoas que enxergam fisicamente com os olhos, mas não enxergam com o coração, não conseguem enxergar Jesus, não conseguem ver a luz, não conseguem compreender a luz, a presença divina de Jesus Cristo e fazer a experiência dele no coração. Jesus tem compaixão de todo mundo. Vocês viram quando o jovem aproxima dele, Jesus olha para ele com amor. Assim também ele olha para cada um de nós. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, nem eu, ao contrário. Mas ele ama, é ele que ama, é ele que nos quer. O mais importante, queridos irmãos, que ele quer abrir os nossos olhos. Talvez os nossos olhos possam enxergar a criação de Deus. Graças a Deus a gente vai dormir, levanta, abre os olhos, enxerga tudo que Deus criou com esse olho. Mas e com o coração? A gente consegue enxergar as coisas de Deus? A gente consegue viver a luz de Deus? Vocês conseguem ser bons filhos? Aqui na igreja é fácil, talvez sim. Mas lá na casa, na obediência aos pais, no respeito aos pais, vocês conseguem ser bom esposo, bom pai de família, boa esposa? Na experiência, e mais do que isso, permitiram que esse Jesus, que cura Bartimeu, que abre a ele os olhos, possa também abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a realidade desse mundo e tenhamos a consciência de ser um bom padre, de ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, consciente de que a luz de Deus deve estar sempre no nosso coração e dentro de casa. É isso que Jesus quer que nós façamos. E é por isso que nós estamos aqui, nessa Santa Missa, celebrando a graça e a luz de Deus. Por isso eu peço que Deus abra não só os nossos olhos, mas acima de tudo o nosso coração. Não é o fato de vir todos os domingos na missa que nos faz melhor. Tem gente que vem na missa todo domingo e não melhora em nada, não sabe amar. Tem muita gente que comunga a Eucaristia e não sabe perdoar. Tem muita gente que vem todo domingo bater cartão, desculpa a expressão, mas não acolhe. Vive do mesmo jeito, não tem maturidade, não cresce diante de Deus, não cresce diante das pessoas. Não é isso que Jesus pede para nós nessa Santa Missa. Ele quer que nós possamos enxergar a sua luz, abrir o nosso coração para a misericórdia, que não façamos
acepção de pessoas. Eu vivo, gosto dessa, não gosto da outra. Jesus não era assim com ninguém. Por isso, para que eu possa fechar, vamos fazer da missa a nossa vida. Colocar em prática tudo aquilo que Deus quer, como Maria diz para aqueles serventes na bodas de Caná. Façais tudo o que Ele vos pedir. Façamos também tudo aquilo que Jesus quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Queridos irmãos e irmãs, colocando nossa confiança, quem vai fazer, por favor? Colocando nossa confiança na misericórdia e no amor de Deus, compassivo e clemente, a Ele apresentemos as nossas preces, rezando com fé. Ouvi, Senhor, o vosso povo, todos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Concedei ao Papa Francisco e ao Colégio dos Bispos a graça de serem ministro da misericórdia e da esperança. Num mundo marcado pelo desânimo e pela falta de fé, nós vos suplicamos. Ouvi, Senhor. Abençoai com generosidade os futuros diáconos e presbíteros que serão ordenados para a Igreja Particular de Osasco, para que, agindo na pessoa de Cristo, sejam ministros da compaixão e anunciadores do Evangelho, nós vos suplicamos. Ouvi, Senhor. Encorajai, Senhor, os missionários de todo o mundo e renovai a vossa igreja pela alegria do Evangelho, a fim de que, conduzida pelo Espírito, ela saiba chegar aos corações dos homens e mulheres que vivem em meio aos desafios de hoje, nós vos suplicamos. Ouvi, Senhor, vosso povo. Iluminai, Senhor, os jovens de nossas paróquias e de todo o mundo, para que, como Bartimeu, escolham e sigam a Jesus. Como caminho e sentido de suas vidas, nós vos suplicamos. Ouvi, Senhor, vosso povo. Concedei, Senhor, o descanso eterno a Dom Exílio Turco, recordando na próxima quarta-feira o 5º aniversário do seu falecimento, e curai a nossa Assembleia aqui reunida de tudo aquilo que ainda nos impede de reconhecer a vossa presença em nossas vidas e de vos seguir pelo amor e pela obediência, nós vos suplicamos. Ouvi, Senhor, vosso povo. Ouvi, Senhor, nossas orações. Também pensamos pelo nosso município, que hoje vai decidir. A gente sabe que quem entra lá, desculpa a expressão, não está nem aí com o povo, seja fulano, ciclano. A gente tem que trabalhar mesmo, amanhã levanta cedo, trabalhar, porque quem entra lá vai pensar só neles. Mas a gente pede nessa oração melhoria de saúde, a educação dos filhos, netos de vocês, para que quem entre, pelo menos tenha essa consciência, um ou outro, de que tem seres humanos, de que tem filhos, de que tem desigualdade social aqui, sim, claro que tem. Quem entrar, que Deus possa tocar no coração. Mas, infelizmente, o que toca neles é o dinheiro. Rezemos ao Senhor. Ouvi, Senhor, vosso povo. Posso agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja,
para que recebamos por vossa misericórdia o que por nosso mérito não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor.